Olá, eu sou o professor Ronald Ledo Filho, do canal A Voz que Clama no Deserto. Eu acho que muitos de vocês sabem que eu sou psicólogo clínico e eu quero fazer um paralelo entre o que diz a psicologia, a medicina e a Bíblia, no que tange a teoria de gêneros. Porque eu acho que nós estamos vivendo aí uma grande narrativa que precisa ser questionada, né? E não tem como você fazer ciência se você não pode questionar. Não tem como você desenvolver se você é calado, ou quando você começa a falar, o seu discurso é considerado como discurso de ódio, nazista, fascista. Democracia é a gente poder tolerar as diferenças, evidentemente, desde que seja com respeito, amor, respeitando a dignidade e a individualidade de cada um. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: não tem como um cachorro nascer errado num corpo de gato ou vice-versa. Não tem como uma criança nascer num corpo errado. Quando o bebê menino nasce, todas as células do corpo dele são masculinas, assim como a menina, todas as células do corpo dela são femininas. E isso não tem como ser modificado. Então, essa balela, né, que é uma outra narrativa de cirurgia de mudança de sexo, é uma indústria milionária, mas não tem como você mudar o sexo de ninguém exatamente pelo fato que eu acabei de dizer. Até a estrutura óssea é diferente do corpo. A região pélvica das mulheres é completamente diferente. A ossatura, a estrutura óssea é diferente. A morfologia dos órgãos é diferente, do cérebro, do coração. O funcionamento do cérebro é diferente entre um homem e uma mulher. Então, do ponto de vista da medicina, nós estamos vivendo um embuste. Não tem como você escolher ser menino ou ser menina. Existem estudos hoje que apontam que 50% da população que tem disforia de gênero, hoje chamada disforia de gênero, sofre do distúrbio borderline, né? Personalidade fronteiriça em psicologia, né? E 35% da garotada que se propõe a fazer cirurgia de mudança de sexo sofre de autismo. Um outro dado importante é o seguinte: essa população, depois da cirurgia realizada, segundo estudo científico feito na Suécia, tem 19 vezes mais chances de cometer suicídio do que a população normal. Fora os efeitos devastadores dos bloqueadores hormonais, né? Enfim, e a sociedade não está questionando isso, está tratando como se fosse um direito social, um direito individual. Existe uma agenda política de esquerda, com segundas intenções. Eu particularmente considero intenções nefastas. Por quê? Porque a gente está causando confusão na cabeça das crianças. E eu estou falando isso do mundo ocidental, Estados Unidos, Europa. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Como se o menino pudesse escolher ser menino ou escolher ser menino. Então, assim, essa é a primeira colocação. A segunda colocação é que, do ponto de vista da psicologia, e eu cito isso no livro meu que vai ser lançado no mês que vem pela editora Viseu, que é
o Matrix Global e o Amor, eu conto a história do idealizador, do grande precursor intelectual da teoria de gêneros, que é o Dr. John Money. E lá você vai ver em detalhes o quão falsa é essa narrativa, né? Completamente sem pé nem cabeça. A base científica da teoria de gêneros é sem pé nem cabeça, do ponto de vista científico. Agora, do ponto de vista da psicologia, até 2013, isso era considerado um comprometimento da saúde psicológica do indivíduo. Isso foi alterado em 2013, quando lançaram o DSM-5 durante a presidência do governo do Barack Obama. E ele era um político de esquerda, né, porque ainda está vivo. Lá o Partido Democrata é o nosso PT, aqui. E veio então com esse discurso de igualdade, liberdade, de respeitar o próximo, mas em detrimento de você censurar 99% da população. Por quê? Porque isso é 1% da população no mundo. Perceberam? Então, várias coisas precisam ser questionadas. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: isso praticamente tem 10 anos. Até 2013, isso era considerado um distúrbio mental. E por quê? Porque um dos critérios de você fazer diagnóstico em psicologia é a capacidade do indivíduo perceber a sua realidade de forma objetiva, assim como a realidade que o cerca. Se eu sou um homem, tenho um bigode, 2 metros de altura, sou fisiculturista, mas quero colocar um vestido e um batom, evidentemente essa capacidade está sob risco, ela é altamente questionável. Mas hoje em dia isso está sendo tratado como um direito social. Será que isso não seria uma falta de amor com essa população? E o que aconteceria se a gente tratasse o esquizofrênico como também sendo um direito civil, um direito social? Se a gente normalizasse a esquizofrenia? As pessoas que acham que são Jesus Cristo, o presidente do país, Napoleão Bonaparte, a gente simplesmente dissesse que, se eu te disser qualquer coisa em contrário, é discurso de ódio, eu sou fascista, eu sou nazista. Que mundo é esse que nós estamos construindo? Esse é o questionamento que eu quero trazer hoje, e eu vou finalizar com a Bíblia, né? Como é que Deus vê isso? O que está na Bíblia? Então nós vamos a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? E aí ele vai dizer quem são os injustos segundo as leis de Deus, não é o professor Ronald que está dizendo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Evidentemente, hoje nós estamos numa cultura que cada um quer justificar o seu ponto de vista, quer dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que não é justo, o que é verdade, o que não é verdade. Mas para Deus, nada disso vale. Segundo as leis de Deus, não faz mal quão o adúltero se justifique e acha que isso é certo. Para Deus, ser adúltero é errado. Não importa o quanto o ladrão justifique. Inclusive, hoje tem muitos políticos de esquerda querendo justificar, né? Vitimizar o bandido. Mas isso não importa, segundo as leis de Deus é errado. E por aí vai. Então, essa é a versão da Bíblia, que para mim são as Sagradas Escrituras.
Então, eu estou dando aí para vocês esse paralelo. Por quê? Porque eu acho que a juventude precisa parar para pensar. E essa agenda ideológica e política está sendo empurrada goela abaixo para a sociedade, como se isso não pudesse ser questionado. A gente resolveu brigar contra os fatos. Será que é isso mesmo? E eu queria deixar esse questionamento hoje aqui. No mais, a paz do nosso Senhor Jesus. Fiquem com Deus.